Fala aí, gente boa, tudo bem ou não? Será que os estados vão poder decidir agora se o cidadão vai poder ou não vai poder ter arma de fogo? É isso? O governo de Santa Catarina, por exemplo, vai poder mandar para a Assembleia um projeto de lei liberando você comprar metralhadora no supermercado, enquanto o outro estado vai poder proibir? É isso que está acontecendo no Brasil? Sim, porque está no noticiário que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou ontem um projeto de lei complementar que autoriza os estados a decidir, cada um deles decidir individualmente sobre armas de fogo. E essa já virou uma polêmica porque tem discussão se é constitucional ou se não é constitucional. E como é que fica daqui para frente? Você que defende que as pessoas tenham armas de fogo, você que defende que não tenham armas de fogo, deve estar com essa dúvida agora. Como é que vai ficar isso? Mas eu vim aqui para te explicar, porque eu sou o Ricardo Mello, explicador geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês para o nosso bom e velho português, para todo mundo entender o que está rolando. E eu te peço, senta o dedo no like, comenta com a sua opinião, compartilha esse conteúdo com os amigos e se inscreve no canal, porque a maioria das pessoas que assistem não é inscrita. Se puder e se quiser também, eu queria pedir para você participar do financiamento coletivo, tá? Aqui embaixo tem um botão, seja membro, e aqui em cima tem essa chave também, você pode escolher a melhor forma de contribuir. Vamos lá então. Seguinte, a Comissão de Constituição e Justiça realmente aprovou por 34 votos a favor e 30 votos contra um projeto de lei complementar que é da deputada Carolina de Tone, uma deputada bolsonarista, armamentista, tá aí uma foto dela segurando um fuzil. Ela defende que todo mundo tem arma de fogo e ela apresentou um projeto de lei determinando que os estados e não o governo federal sejam os responsáveis por definir quem pode, quem não pode ter arma de fogo, que tipo de arma pode comprar, onde pode vender, que documentação pode apresentar ou tem que apresentar, né? Isso sem que o governo federal possa falar nada. E esse projeto foi relatado, né, teve como relator o deputado Paulo Bilinski, que é outro bolsonarista armamentista, porque a Comissão de Constituição e Justiça hoje é dominada por bolsonaristas. O que, que acontece? Existe uma regra na Câmara Federal que diz o seguinte: a maior bancada tem direito a indicar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara. E por que, que ela é a mais importante? Porque é ela que define se um projeto de lei é constitucional ou inconstitucional. Sempre que um deputado apresenta um projeto de lei, ele passa por várias comissões e essa comissão é que define se pode ou não pode ir a plenário, porque se ela definir que é inconstitucional, o projeto é arquivado ali mesmo. Caso contrário, ele vai para frente e vai ser votado no plenário para decidir se vai entrar em vigor ou se não vai entrar em vigor. E foi aprovado o projeto de lei lá na Comissão de Constituição e Justiça, determinando então que os estados podem sim decidir quem pode, quem não pode ter arma, que tipo de arma e tudo mais. Claro que essa é uma questão que vai ser judicializada, né? Isso vai parar no STF. E de certa forma é mais ou menos isso que os bolsonaristas querem mesmo. Faz parte de uma estratégia para desgastar o Supremo Tribunal Federal, aprovar projetos de lei que sejam inconstitucionais. Para quê? Para bater lá no STF e o STF barrar. E aí eles dizem, olha lá, tá vendo? A ditadura de toga, a ditadura do STF, tudo que a gente faz eles barram. Acontece que esse tudo que eles fazem que é barrado é tudo inconstitucional. Esse é mais um caso, sabe por quê? Porque a Constituição brasileira define assim de forma clara, límpida e transparente que quem pode legislar sobre armas de fogo é somente o governo federal e o Congresso Nacional. Artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União, ou seja, só a União, legislar sobre direito civil, comercial e penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Penal, guarda isso para você. Direito penal é competência privativa da União fazer a legislação. Isso no inciso 1º do artigo 22 da Constituição. Aí você desce lá para o inciso 21, está dizendo o seguinte, que também compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organizações, efetivo, material bélico, que é exatamente armas e munições, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares, do Corpo de Bombeiros e Militares. Agora, de novo, vamos focar no material bélico, que são as armas de fogo e as munições.
Então, compete privativamente à União legislar sobre direito penal e sobre armas de fogo. Isso está escrito claramente na Constituição. Então vai bater lá no STF, o STF vai jogar no lixo esse projeto de lei. E eles vão vir falar mais uma vez que tem problema, que o STF está exercendo uma ditadura no Brasil. É o que vai acontecer, é uma questão de esperar para ver. Os defensores do projeto, lá na Comissão de Constituição e Justiça, bateram na tecla de que arma significa segurança para a população. Quando a gente sabe, inclusive com pesquisas estatísticas, com dados, com levantamentos que já foram feitos, com boletins de ocorrência, com milhares de boletins de ocorrência de homicídio, que a verdade é justamente o contrário disso. Quanto mais armas na mão do cidadão, mais assassinatos, mais gente usando de forma inadequada o armamento. E quem faz mau uso das armas de fogo geralmente compra essa arma legalmente ou rouba essa arma de alguém que comprou legalmente. Tem matérias falando sobre isso, mais de uma, inclusive. Olha só, essa matéria aqui do Fantástico de fevereiro de 2022. O que ela diz? Exclusivo, armas compradas legalmente vão parar nas mãos de criminosos, aponta levantamento. O Instituto Sou da Paz, que é um instituto lá do Rio de Janeiro, fez um levantamento. Durante 10 anos, eles coletaram informações de boletins de ocorrência na Polícia Civil sobre crime de homicídio. E aí, levantando informações sobre a investigação, sobre tudo que foi apurado sobre aquele crime, eles chegaram a essa conclusão, de que a maior parte das armas de fogo que vão parar na mão dos criminosos não foi comprada lá no Paraguai, não foi importada ilegalmente, foi comprada legalmente por alguém e essa arma foi parar nas mãos do crime de um jeito ou de outro. Muitas vezes, 40 e poucos por cento dos casos, essas armas foram roubadas. Alguém invade a sua casa e descobre que você tem uma arma de fogo e ele rouba essa arma de fogo. Inclusive, em até 2 dias, em 48 horas, essa arma que foi roubada já está sendo usada em algum crime. Isso também aparece no levantamento. Aí olha só, março de 2024, o portal Terra publicou uma outra notícia. Metade das mulheres assassinadas no Brasil foi vítima de arma de fogo. E em quase 10 anos, quase 43% foram mortas por pessoas próximas, pelo marido, por um amigo, por um familiar, ou seja, gente de dentro de casa. Gente, então, que tinha uma arma dentro de casa e fez mau uso dessa arma. Esse levantamento foi feito também pelo Instituto Sou da Paz, já um levantamento bem mais recente, de março desse ano, que mostra claramente, inclusive 2.200 pessoas, em média, mulheres, em média, são assassinadas por ano no Brasil. Isso dá um feminicídio a cada 4 horas, dá mais ou menos 6 feminicídios por dia no Brasil, provocados por armas de fogo. Esse é um resultado real, dado concreto, dado com o qual você não pode discutir. Porque é levantamento de fato, não é argumento, não é opinião de ninguém, não é opinião do Ricardo e nem de ninguém. São dados que foram apurados, dados oficiais que foram apurados e contra fatos, não há argumentos, correto? Então é isso. Esse projeto não vai não entrar em vigor agora, não é que os estados vão começar a legislar, porque isso primeiro tem que passar pelo plenário da Câmara, depois tem que ir para o Senado também tem que aprovar, depois tem que ser sancionado pelo presidente da República. Tem um longo caminho pela frente para um projeto desse virar lei. Está só no começo, passou por uma comissão. Tem outras comissões, inclusive, que vão apreciar o projeto de lei antes que ele vá ao plenário ser votado pelos deputados e pelos senadores. O STF vai declarar inconstitucional. O que os estados podem legislar em relação à arma de fogo? Somente as armas que são usadas pelas polícias. O estado pode decidir em lei estadual qual arma ele vai comprar para a polícia militar, para a polícia civil, para o bombeiro e só. Não pode legislar sobre a arma do cidadão comum. Isso é competência privativa da União. Então, não vai passar. E daqui a pouco a gente vai estar ouvindo o pessoal, os bolsonaristas, os armamentistas, dizerem que a ditadura de toga barrou mais um projeto de lei. É isso então, fica tranquilo, seu vizinho não vai comprar uma arma de fogo porque o governador ou os deputados estaduais vão autorizar, não. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer por uma razão muito simples, é inconstitucional. E é isso, eu fico por aqui, mas eu volto logo logo com mais um vídeo para falar sobre esse e outros assuntos da política nacional. Até mais, um abração para você e ó, tchau.